Olá, tudo bom? Meu nome é Cris Silva e eu tô aqui hoje novamente para te passar mais uma dica na nossa série Formação de Resultados. Como vocês sabem, eu sou treinadora da Alta Performance Ciclismo e a gente está desenvolvendo esse projeto aí que são 30 vídeos seguidos, lançando diariamente com alguma dica voltada para treinamento de ciclismo, ou para sua performance, ou para treinamento de ciclismo para ganho de qualidade, emagrecimento e tal, mas enfim, hoje eu vou falar para vocês sobre a questão da percepção de esforço. Eu estava preparando um conteúdo sobre percepção de esforço, frequência cardíaca, medidor de potência. Eu ia falar um pouquinho sobre cada um para que você se conscientize do que cada um pode oferecer para vocês. E aí eu fui estudar um pouco e tal, daí parei, pensei e falei assim, vou fazer um vídeo diferente. Eu vou falar só dessa questão da percepção de esforço. Porque o que acontece? A tecnologia evolui demais. Hoje a gente tem inúmeros números referentes ao nosso desempenho quando a gente está realizando o treino. Depois a gente pode sentar no computador, analisar as métricas e tal, correlacionar vários fatores, comparar e por aí se vai. Então a gente tem muitas alternativas de comparação para ver se a gente está conseguindo evoluir, se está no caminho, se o corpo está reagindo, se não está, enfim. Mas as pessoas hoje em dia, elas ficam tão ligadas a números, sabe? A número relacionado à média de frequência cardíaca, a número relacionado ao batimento do seu coração, frequência cardíaca média, máxima, a números que um medidor de potência pode te oferecer, e acabam se esquecendo de não é uma métrica, mas uma forma de mensurar o seu esforço extremamente simples, fácil e barato, na verdade de graça, e aí que é assim fundamental no desempenho de um atleta, que é a sua percepção de esforço. Eu tenho atletas que já até apanharam, entre aspas, assim, sabe, tiveram uma performance um pouco comprometida em corrida, porque ficava extremamente ligado à frequência cardíaca, e nossa, na largada principalmente, que a frequência cardíaca vai lá em cima, e aí ele preocupado com aquilo, e de repente até tirava o pé na largada, porque a frequência cardíaca estava muito alta, mas esquecia de mensurar como que o seu corpo estava, como que estava a sua percepção de esforço, como que as pernas estavam naquele momento. Você tem que aprender a conhecer as reações que o seu corpo tem e nisso tirar até, digamos que algumas métricas, mas não é números, não é uma métrica assim, mas tipo você usar a sua percepção, como que o meu corpo está reagindo durante aquela determinada fase de treino ou de competição, para saber, principalmente em competição, se você pode aumentar a intensidade, se você tem que diminuir a intensidade, se você precisa manter aquela intensidade e por aí se vai. Então, digamos que assim, é o que você tem de combustível para queimar, Você tem que aprender a ter essa leitura do seu corpo e não ficar ali bitolado, digamos assim, na sua frequência cardíaca. Se você trabalha com potência, é uma outra situação. Esse vídeo, essa dica, ela vai principalmente para quem trabalha com frequência cardíaca, tá bom? Então, se você trabalha com a frequência cardíaca, mesmo tendo esses números para amparar as suas métricas de treinamento e como o seu corpo reage, não esqueça de forma alguma de aprender a conhecer o seu corpo, de aprender a entender como que o seu corpo reage em determinadas circunstâncias. Essa questão, percepção de esforço, e seria até interessante para complementar esse vídeo que você vai ler, eu vou ver se eu acho algum conteúdo que traga alguma informação a mais e vou postar aqui o link para vocês, porque é muito importante você saber e você se conhecer, tá? Frequência cardíaca numa corrida, nem sempre você deve segui-la, porque ela sofre influência de várias coisas, tipo, se você estiver muito ansioso, se estiver muito quente naquele dia, ou se às vezes você se desidratou um pouquinho, então acaba fazendo com que a sua frequência cardíaca fique um pouco mais alta, e aí você vai tirar a intensidade sem necessidade, na verdade, porque você ainda tem lenha para queimar, mas a sua frequência cardíaca está alta e você está encanado porque os números estão altos. Não é por aí que funciona. Aprenda a ler, aprenda a ter uma leitura das reações do seu corpo, porque isso vai ser muito importante no seu desempenho de corrida também, tá bom? Essa é a minha dica de hoje. Um abraço, até mais!